Olá, crianças, tudo bem? Professor Yelton, professor de História. E aqui a gente está dando continuidade, né, às nossas atividades por meio dessa videoaula referente ao Renascimento na ciência e na arte. Tá bom, galera? Então, nós estamos falando ainda sobre aquele período que nós começamos a trabalhar na última aula, que é o período do Renascimento. Falamos algumas características, né, por que esse nome. E aí, agora, nós estamos dando continuidade a esse assunto. Tá bom, meninos? Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre Renascimento, a gente está falando sobre uma nova escola, sobre um novo modo de pensar, né, e um novo modo de se colocar no mundo moderno. Não foi isso que nós vimos? Né? Então, esses pensadores, esses intelectuais, esses sujeitos do mundo moderno, desse período renascentista, né, eles vão ter um pensamento e um modo de viver muito diferente daquele pensamento do homem medieval. E qual era o pensamento do homem medieval? Justamente aquele pensamento onde diversos fenômenos da natureza passavam a ser vistos como manifestações da vontade divina. Não foi isso que nós estudamos lá quando falamos da Idade Média? Então vamos dar aqui continuidade. Então esses homens, esses intelectuais, esses sujeitos, esses artistas do período moderno, né, desse período que a gente chama de Renascimento, eles vão começar a questionar essas verdades absolutas que aqueles sujeitos da Idade Média costumavam defender. Né? Então vários estudiosos eles começam a explicar o mundo e ao redor, né, ao seu redor, por meio da observação e da experimentação. Eles não explicam mais o mundo como acontecia na Idade Média, por meio, né, das manifestações e das vontades divinas. Né? Eles passam a explicar esse mundo a partir dessa observação, a partir da experimentação. Então, eles passam, diante disso, a valorizar o cálculo, a valorizar a matemática, projetos e precisões, métodos e rigores, né? Ou seja, a razão ela vai estar o tempo todo se tornando parte, né, desse novo modo de pensar, desse novo modo de entender o mundo em que esses sujeitos vivem, o questionar, né, o explicar, o observar, e não mais dizer que isso aconteceu porque Deus quis, como acontecia na Idade Média. Tá bom, galera? Então, muitas descobertas científicas, muitas inovações técnicas vão começar a surgir por conta dessa observação, por conta dessa experimentação que esses intelectuais lá no período moderno, nesse período que nós estamos estudando agora, lá nesse momento renascentista, né, vão começar a desenvolver. Tá? Então, eles vão valorizar o tempo todo o cálculo, vão valorizar a matemática, né? E aí nós temos diversos cientistas, diversos intelectuais representando esse momento, né? Por exemplo, no campo da matemática, no campo da astronomia, no campo da medicina, diversos sujeitos vão se destacar. Dentre eles, nós temos a figura de Nicolau Copérnico, né? Que é aquele astrônomo polonês lá que nasceu em 1473 e que morre em 1543, né, que é um astrônomo polonês que vai contestar a teoria geocêntrica. O que diz a teoria geocêntrica? Que a Terra está no centro de tudo, ou seja, que a Terra está no centro de tudo e que os planetas giram em torno dessa Terra. Nicolau Copérnico vai dizer que não era assim que funcionava. Ele vai dizer que o Sol que é o centro de tudo e a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. E para essa teoria que Nicolau Copérnico vai defender, ele vai dar o nome de teoria heliocêntrica, como dá para vocês observarem aí na imagem, no slide, né? Nós temos aí a figura do Sol no centro e a Terra e os demais planetas em volta, fazendo a circunferência, girando em torno desse Sol. Tá bom, galerinha? Um outro sujeito desse momento também intelectual, né, pensador, também astrônomo, é o Johannes Kepler, né, que é um astrônomo, que é matemático também alemão e que vai se dedicar à observação do planeta Marte,
né? E quando ele passa a observar esse planeta Marte, ele vai chegar à conclusão de que os planetas eles descrevem uma órbita elíptica em vez de uma órbita circular, como aparece aí no quadro para vocês, no slide, né? Nós temos aqui a primeira figura lá em cima, né, formando aquela órbita elíptica, né? E temos uma figura circular, né, riscadinha no meio, dizendo que não é dessa maneira que os planetas descrevem a órbita em torno do Sol. Tá bom, galerinha? Ele faz essa descrição da órbita elíptica, tá bom? Em vez de circulares, como se acreditava até então. E também ele vai elaborar as leis sobre o movimento dos planetas. Tá bom, galera? Nós temos também o outro intelectual, muito conhecido, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dele, que é Galileu Galilei, né, que é um astrônomo, matemático, um filósofo italiano, que vai se aperfeiçoar, né, e estudar principalmente um instrumento que vai permitir descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus, as manchas no Sol e a dimensão da Via Láctea e do Sistema Solar. E qual é esse instrumento? Justamente esse que aparece aí para vocês, a luneta. Né? Então, Galileu Galilei vai aperfeiçoar essa luneta. E, além disso, ele também vai concordar com aquelas observações feitas por Kepler, né? Dizendo de que, defendendo, na verdade, a teoria heliocêntrica, que diz o quê? Que o Sol está no centro do universo e que os demais planetas estão girando em órbita ao redor dele. Tá bom, galerinha? Um outro sujeito aqui intelectual desse período, nós temos a figura do Paracelso, né? Paracelso, que era um químico, um médico lá do período moderno, né? Suíço, que vai propor a cura de uma das doenças infecto-contagiosas, né? Ainda presente no nosso dia a dia, que é a sífilis, que é uma IST, né? Também conhecida no meio médico como DST, né, transmitida por meio das relações sexuais, muitas das vezes. Né? E ele vai dizer o quê? Que a cura da sífilis ela pode estar presente na utilização desse elemento químico aí chamado mercúrio. Tá bom, galerinha? Um outro sujeito na época é Miguel Servet. Né? Miguel Servet, que é um médico espanhol, descobriu o funcionamento da pequena circulação sanguínea. Né? Então ele vai dizer o quê? Que o sangue ele é levado até o pulmão para poder ser oxigenado e depois esse sangue retorna ao coração. Né? Quando a gente pensa nesses intelectuais, quando a gente pensa nessas ideias defendidas por eles, a gente sempre busca fazer uma relação com aquelas ideias defendidas lá na Idade Média. Né? O que diferencia isso? É que esses sujeitos eles vão ter uma maior, não é total, gente, mas eles vão ter uma maior liberdade em estudar, né, esses tipos de mecanismos, principalmente associados ao corpo humano, ao planeta, ao movimento desses planetas nesse período, tá? Mas mesmo assim eles ainda vão ser perseguidos, né, pela igreja nesse momento. A igreja ela não perdeu sua força totalmente, né? A igreja ela continua aí nessa idade moderna, nesse momento, né, nesse finalzinho do século XV, início do século XVI, com força, né? E cada vez mais buscando se reerguer diante da crise que ela estava vivenciando. Né? Então, ela vai achar essas ideias defendidas por esses intelectuais como ideias totalmente absurdas, né? Que vão tentar derrubar o tempo todo aquelas teorias que vêm sendo defendidas pela igreja, né? Ao longo do tempo, por muito tempo. Né? Então, o que vai acontecer, gente? Nós vamos observar, né, que esses sujeitos eles vão passar a ser perseguidos pela igreja também. Né? Então, a busca do conhecimento por meio da observação, né, por meio da observação da natureza, por meio da experimentação, era vista pela igreja como uma grande ameaça. Né? E por essa razão, vários desses pensadores eles passam a sofrer pressões para abandonar os seus estudos. O caso mais conhecido aqui é esse caso que eu trago para vocês, que é o caso do Galileu Galilei. Né? Galileu Galilei ele vai ser condenado pelos tribunais da igreja porque ele vai defender aquela teoria apontada por Copérnico, né, que é a teoria heliocêntrica,
né? E Galileu ele vai ser obrigado a renunciar publicamente aquelas ideias, né? Ele vai ser obrigado a negar aquelas ideias que ele tanto defendeu por muito tempo, né? Porque se ele não negasse, ele iria ser morto, né? Queimado em uma fogueira como um herege, como um grande pecador. Tá bom, galerinha? Então eles vão ser muito perseguidos nesse momento aí, né, pela igreja, por defender esses conhecimentos que eles vão estar desenvolvendo por meio da observação da natureza, por meio da explicação, né, por meio desses estudos que eles vão estar o tempo todo, né, fazendo, realizando nesse período. Muito deles de forma clandestina, tá bom, galera? Que fique claro isso para vocês. E aqui eu trago um textinho que está presente no livro de vocês, né, que fala É Bom Saber, de Giordano Bruno. Né? Giordano Bruno, o ex-monge italiano de 1548, que nasceu lá em 1548 e morre em 1600, ao contrário de Galileu, ele não se intimidou diante dos tribunais da igreja. Né? O que é que vai acontecer? Vamos lá ver. Foi grande defensor do conceito de infinito. Segundo ele, os seres humanos ainda não eram capazes de realmente entender o conceito de Deus, que estaria em tudo e em todos. Para Bruno, Deus era a inteligência e a vida por trás de tudo que existe no mundo. Por ter ideias tão liberais em torno da religião, ele era grande defensor da unificação das religiões, a favor de que Deus estava além de qualquer tipo de dogma ou regra. Isso vai ser algo muito importante para que a igreja comece a se posicionar contrária a essas ideias defendidas por Bruno, por Giordano Bruno, né? Porque a partir do momento em que haver, né, essa unificação na Europa, né, a Igreja Católica desse período, ela vai começar a perder o que? Espaço. E perder espaço é perder o que? Muitas das vezes, nesse momento, é perder dinheiro. Nunca esqueçam disso. Né? Então ele peregrinou pela Europa, dando aulas e divulgando suas teorias. Passou pela Suíça, pela Inglaterra, pela França, Alemanha e República Tcheca. Após vários ataques em diferentes regiões, ele foi preso em Veneza pelo Tribunal do Santo Ofício. A pedido do Papa, foi entregue ao Tribunal da Santa Inquisição e condenado a 7 anos de prisão. Durante esse tempo, por não concordar em negar as próprias convicções, acabou sendo queimado no dia 17 de fevereiro de 1600. Né? Então, por ele se negar, né, em concordar com a igreja, né, e não abdicar daquelas ideias defendidas por ele, né, Giordano Bruno ele foi queimado, visto como herege, como um grande pecador, né, e foi queimado na fogueira santa, na fogueira da Santa Inquisição, lá em 17 de fevereiro de 1600. Tá bom, galerinha? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Um abraço a todos.